Bom dia, pessoal. Bom domingo para você que me ouve. Muito obrigado pela sua atenção, porque até aqui eu sei que não é fácil ter que ouvir uma pessoa, a mesma pessoa, todos os dias. Mas você que tem me acompanhado, quero agradecer pela sua paciência em me ouvir. Hoje nós vamos dar sequência àqueles 6 medos que me propus a falar. E eu vou falar hoje sobre o medo de pobreza. Estes que são os 6 medos básicos da humanidade. Falei sobre o medo da morte e hoje eu vou falar sobre o medo de pobreza. Lembrando a você que o medo, ele é um sentimento de pavor pelo inesperado, diante do inesperado. Pavor diante daquilo que é perigoso, seja real ou imaginário. Bem, o medo de pobreza, ele acontece quando nós somos colocados diante de situações que podem nos humilhar, nos levam a circunstâncias humilhantes, circunstâncias de sofrimento, de castração de uma necessidade que poderíamos ter e agora nós não temos, por isso gera sofrimento. O medo também de uma punição social, nós sermos punidos socialmente, humilhados, dentro de um quadro capitalista. Quando você, por exemplo, pega o seu computador, seu smartphone e vê que você só tem 5, 10 seguidores numa rede social, este sentimento de humilhação social muitas vezes pode gerar o medo de impotência de uma pessoa dentro desse quadro capitalista. O estilo da roupa que se veste, o que se come, o carro que você anda, a casa que você tem e todas essas conjunturas sociais que enlevam uma pessoa e ao mesmo tempo desprestigiam outras. Esse medo capitalista, ele é muito forte, muito presente hoje na nossa sociedade. Como se não bastasse, ainda há o medo da pobreza por uma punição divina. Quando as pessoas dizem, você é pobre porque Deus não te abençoa. Porque quando Deus abençoa uma pessoa, ela se torna rica. É comum você entrar em algumas igrejas hoje e as pessoas estarem dando testemunhos de fé, dizendo que elas eram pobres e depois que se mudaram de fé e entraram para aquele determinado tipo de doutrina, agora eles são ricos. O carro era ruim, agora o carro é novo, a casa era ruim, agora a casa é nova. Então, se você não tem, se você é pobre, é porque Deus está te punindo. Este conjunto de medos dentro da sociedade é gerador do medo de pobreza, um dos medos mais comuns da nossa humanidade. E é preciso que nós fiquemos atentos, porque nada é mais constrangedor na nossa sociedade do que a adoração ao capital, e o fato de você ser pobre. O criminoso de qualquer espécie, se ele não for pobre, ele está livre. E ele pode ser até tomado como exemplo, Em certos lugares, ao invés de dizermos o crime não compensa, nós temos que mudar essa frase para dizer o crime compensa, porque transforma você numa pessoa rica e você acaba pisando nos outros e você não é visto como pobre. Cuidado também com esta ênfase social. O medo de pobreza é causador de extremas ansiedades, de frustrações, de depressões, em alguns casos até de suicídio, como o que aconteceu na Bolsa de Nova York, quando em Wall Street a bolsa caiu repentinamente e os investidores, por medo de se tornarem pobres e por estarem pobres, tiraram as suas vidas. A pobreza, então, o medo de pobreza, melhor dizendo, gera reações.
A primeira reação é uma impotência e uma inércia. Este é propriamente o estado depressivo. A segunda reação é a superação pelo trabalho justo ou pelo trabalho injusto. Eu espero que você adote um posicionamento do trabalho justo, de perseguir aquilo que é ético, aquilo que é correto, e saiba muito bem que a pobreza, ela tem em si uma reação boa diante de nós. Deixa eu lembrar para você 2 Coríntios 8, 9 a 12, onde o apóstolo Paulo fala sobre Jesus Cristo dizendo: e vós conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Esta é a riqueza da graça divina. Não está falando o apóstolo Paulo de riquezas terrenas. Mas vamos tomar o exemplo para nós. Não tenha medo da pobreza. Use-a como uma alavanca para que você tenha o suficiente dentro da providência divina. E lembre-se, ajude sempre os pobres. Um grande abraço para você, meu amigo. Bom domingo, boa escola dominical, bom culto, bom dia com a sua família, bom descanso. É o que eu desejo de todo o coração. Seu amigo. Um abraço.